Vamos lá. Privilégio estar aqui hoje de novo, vendo o rostinho de todos vocês, que a gente possa, junto com o nosso Mestre Jesus, estar contribuindo por esse ambiente, que certamente não tem apenas 7 pessoas aqui. O ambiente está cheio de irmãos que vêm para receber o tratamento, que vêm para nos inspirar, que vêm para dividir esse momento evangélico conosco. Então, uma alegria muito grande a gente estar aqui, mais uma vez, tendo essa oportunidade do estudo. Então, hoje o que está para a gente poder fazer as reflexões aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, e a gente vai pegar só 2 itens, o item 7 e o item 8, o capítulo chamado Sedes Perfeitos. É uma frase do Cristo, ela está lá no finalzinho do Sermão do Monte. Então, quando Jesus estava lá cantando as bem-aventuranças, a parte já final está lá no versículo 40 e poucos, do 46 ao 48, que é a parte que realmente ele fala essa frase. Mas eu vou ler um finalzinho aqui só para a gente poder fazer um contexto. Então está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios assim? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. No primeiro momento, se a gente for pegar aí todas as bem-aventuranças, Jesus mira bem lá no alto para nós, né? E no final ele coloca que sedes perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. É claro que o Mestre está falando aqui para nós uma perfeição relativa ao que nós podemos alcançar como seres ainda imperfeitos que somos, e ainda muitas encarnações ainda vamos ter que passar, isso a gente vai falar aqui embaixo. Haroldo Dutra Dias fala assim, que Jesus quis ofertar para nós, na verdade, era um propósito. Um propósito, um norte, um objetivo, para que a gente fosse aos poucos nos modelando e fôssemos nos orientando na sua sabedoria. E aí a gente entra rapidamente assim, na questão da reencarnação. Como a gente conseguiria seguir esse mandamento, né, esse norte que o Cristo nos deu, de nos tornarmos perfeitos em apenas uma encarnação? Como isso seria possível? Então, nós estamos aqui numa casa espírita, somos reencarnacionistas. Para nós é muito fácil de entender isso e captar o tamanho dessa lei natural. Agora, como fariam tantos de nós, os nossos próprios erros, a gente não precisa ir longe lá nos malfeitores da história e da atualidade. Às vezes a gente erra e pisa na bola mesmo. E às vezes não dá tempo, ou pela nossa própria teimosia, a gente não consegue consertar isso nessa caminhada. E como que a gente se tornaria perfeito? Como que o Cristo ia fadar, né, todo o seu rebanho a essa perfeição se tivesse só uma chance? Então é a beleza do Espiritismo, ela vai colocando isso aí para nós. E aí eu quero trazer um trechinho lá do prefácio do livro Nosso Lar. André Luiz fala, no finalzinho do prefácio, algumas palavras que elas são até bem usadas no filme, foram muito exploradas em palestras, em estudos, que ele fala que a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões. É preciso muito esforço ao homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Muito longa, portanto, a nossa jornada de labor, de trabalho. Ou seja, mais uma vez, como que ela seria longa? Como que ela seria se a gente não tivesse novas oportunidades? O que é bom ressaltar, né, que não é um convite a gente largar, a Deus dará. Falar, a gente vai voltar aqui. Às vezes a gente ouve, eu ouço às vezes até de pessoas que não são espíritas. Eu vou deixar isso aí para a próxima. Eu falo, mas está acreditando na reencarnação agora? Você está pegando meu pé? Eu falo, não, você não crê na reencarnação, mas na hora que convém, ela faz um sentido. E aí a gente vai buscar lá na questão 620 do Livro dos Espíritos, a gente vai falar dela mais para frente, mas ela é crassa, né? Kardec pergunta,
621, perdão. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ponto. O Espírito de verdade não esticou a conversa. Por isso que às vezes a gente tem esses roupantes de trazer a reencarnação nos momentos que nos convém. Mas a gente tem que entender que a gente vai também ter a oportunidade, através da reencarnação, de resgatar as nossas trapalhadas. E se a gente já começar a deixar de fazer essas trapalhadas nessa encarnação, eu acho que a gente já vai ter um passo de grande vitória individual para cada um de nós. Mas, diante de tudo que a doutrina espírita vem nos passando, eu acho que a gente pode um pouco mais. Emmanuel, num texto chamado Ante ao Apelo do Cristo, que está lá no livro Canais da Vida, ele comenta essa passagem dos seres perfeitos. E aí, essa coletânea do Evangelho de Emmanuel, ela pega vários textos e às vezes Emmanuel comenta o mesmo versículo mais de uma vez, que é o caso desse versículo. Então eu escolhi essa mensagem do Canais da Vida chamada Ante o Apelo do Cristo. Sedes perfeitos, conclamou o Divino Mestre. Entretanto, sabemos que estamos presentemente mais distantes da perfeição, segura aí, ó, que o verme da estrela. Estamos muito distantes. Então isso é um motivo para a gente desistir e falar, larga para lá. A caminhada é muito longa, não vai dar não. Verme da estrela. Busquemos o padrão do Cristo e sejamos bons, quanto o Mestre nos ensinou. Então assim, ele mostra uma distância muito grande da nossa realidade para o que a gente está fadado a caminhar aí na nossa vida de ser imortal. Mas depois ele dá uma receita simples. Busquemos o padrão do Cristo. E às vezes, será que a gente se pergunta, em alguns momentos que a gente precisa tomar decisão na nossa vida, o que o Cristo faria? E aí a gente pode pensar só nas decisões mais difíceis, que envolve alguma decisão familiar, que envolve uma decisão que vá trazer consequências e efeitos para aquelas pessoas que estão à nossa volta, seja no nosso trabalho. O que o Cristo faria? Tem um pastor, eu vou falar de uns 3, 4 pastores aqui, porque às vezes eu ouço. A internet, a gente vai passando o dedinho ali, às vezes cai uma mensagem que é interessante. E aí um pastor estava contando que ele recebeu uma ligação de um grande empresário e falou para ele, pastor, aquele projeto que você estava fazendo, né, de ter um local para receber os fiéis, para a gente ter o estudo dominical e as atividades lá da igreja deles, pode escolher que a verba tá aqui, já destinei. Ele ficou super empolgado, que beleza, vamos lá, vamos ter um local, o local já está ficando apertado. E ele foi e achou, buscou um corretor e tal, achou um lugar maravilhoso. Dava para colocar todas as salas que eles queriam das evangelizações, as salas da administração, o salão grande para receber os fiéis. E aí ele tinha passado isso para o corretor, falou, olha, tá tudo certo, só depende da minha escolha. Que eu escolher, isso aqui está dentro do orçamento, o orçamento vai dar para poder comprar toda a parte de móveis, estruturas, só que Deus ainda não falou comigo sobre esse local. O corretor ficou doido, né? Falou, não, mas como assim? Deus já falou com você, a verba já veio. Falou, não, me dá aí 48 horas que ele vai falar comigo. E se ele não falar? Se ele não falar, você vai alugar isso, vai vender isso para outra pessoa. Ele atravessou a rua, ajoelhou do outro lado da rua, fez uma prece, fez a sua oração. Passadas as 48 horas, o corretor, e aí? Jesus falou com você? Deus mandou um sinal para você? Ele falou, não. E agora? E agora eu vou te agradecer, nós vamos procurar um outro lugar. Mas como que você vai perder essa oportunidade? A localização do imóvel, tudo era perfeito. E aí a vida seguiu, ele depois conseguiu um outro local. Passados alguns meses, esse empresário que era um doador acabou caindo aí numa investigação policial, acabou sendo preso. Todos os bens acabaram sendo bloqueados pela justiça. E olha, se ele não tivesse buscado esse contato com o divino, a obra ali de caridade, de evangelização estaria toda comprometida. Então a gente busca esse contato, a gente busca essa inspiração. E nas pequenas coisas, aí mais difícil ainda, né? O dia é tão atribulado, a gente tem tanta coisa para fazer,
Sabe que a gente pergunta, e agora, mestre? O que eu vou fazer aqui? Me ajuda? O que o senhor faria aqui nesse momento? Então, muitas das vezes, a gente acaba não fazendo isso e a gente acaba colhendo o que a gente não precisava, né? Mais uma vez, Emmanuel, desperta e faz algo que te impulsione para a frente na estrada da elevação. Então, o que ele está falando aqui? Desperta, acorda, meu irmão, minha irmã. Tem alguma coisa que vai te impulsionar, que vai te animar, que vai te trazer um refrigério para a alma e vai te fazer bem na sua caminhada. Não te detenhas. Ainda agora, e aqui mesmo, e aí ele está falando de reencarnação. Nessa encarnação, aproveita esse momento, enquanto relemos o convite do Senhor, podemos formular no coração uma prece para todos aqueles que ainda não possam compreender e, através da oração, começar a obra do nosso aperfeiçoamento para a vida imortal. Foi o que o nosso irmão Valdinar fez aqui. Lembrou de quem está internado, lembrou de uma parente que desencarnou, e nós fomos lembrando dos nossos parentes. Certa vez, a minha evangelização foi aqui no Zico Horta, já depois de um pouco mais velho. E certa vez chegou uma situação para nós lá, de que uma das crianças, ela não dormia à noite, ela acordava e a vida estava complicada para aqueles pais, privação de sono, e já não era mais um bebê, já era uma criança de 2, 3 anos. E aí os pais não aceitavam que a gente pudesse cogitar uma questão espiritual, vamos fazer uma prece, vamos fazer aqui, a criança tomar um passe, a água fluidificada, os pais têm que trazer o evangelho para lá. Então tinha um bloqueio para o que o Espiritismo poderia trazer ali de ferramentas. E aí o nosso coordenador lá, depois eu falei isso para ele, falei, Júlio, o que faz? Ele falou assim, a gente vai fazer a caridade silenciosa. Nós vamos orar, nós vamos fazer prece, nos momentos que a gente vê ali, que vier essa criança na nossa cabeça, nós vamos envolver ela, vamos envolver o lar dele. Não deu para fazer a caridade? Se vai chegar lá, se vai surtir efeito, aí a gente não pode ser pretensioso dessa forma. Vamos fazer, vamos jogar para o cosmos, vamos jogar para a vida, os fluidos que a gente sabe que eles alcançam. Os fluidos que nós aqui emanamos lá para o Piauí. Você acha que não chegou lá, gente? É na hora, está lá. Se foi com amor, se foi com carinho, se a gente conseguiu se unir aqui, junto com os amigos espirituais, tenha dúvida. Com o refrigério chegou, aquele sopro carinhoso, chegou onde você queria. Então o convite é sempre esse, aqui e agora. E se não der tempo de fazer tudo? Você fez tudo que podia. Você fez tudo que podia. E aí depois a gente vai falar aqui, essa última obra do Divaldo, tem um texto ali do Viana de Carvalho que ele está falando para os espíritas. Aí nós vamos deixar para o finalzinho, que ele é muito interessante. Claro que a gente vai lendo uma frase ou outra, mas muito interessante para a gente trazer o privilégio que a gente está tendo de reflexionar juntos aqui em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos voltar aqui para o nosso capítulo. Nosso capítulo 17. Trouxe mais uma frase aqui de um outro pastor, Charles Spurgeon, é um pastor inglês, ele foi contemporâneo de Kardec, contemporâneo da codificação. Uma das tarefas mais duras do mundo é manter o cristão acordado em um mundo encantado. Se ele foi contemporâneo de Kardec, essa frase ela tem 150 anos. Ok? Mas o mundo já era encantado lá no século retrasado, nos anos 1800, século XIX. Quiçá hoje o que esse pastor poderia falar com o advento de tanta tecnologia, de tanta informação chegando para nós. O que a gente sempre reflexiona, o mundo como ele está hoje. Ah, o mundo está ruim? Não. Ah, as coisas estão difíceis? Não. O Adilson falava isso no nosso estudo aprofundado do Evangelho, da doutrina espírita, perdão, no sábado, lá no Filhos da Luz. Que ele foi fazer um atendimento e a pessoa só reclamava, tá ruim, tá difícil, mas não vai. E ele falava, não, mas tá bom, não. Aí chegou no final e falou, Adilson, não tem jeito. Tô aqui, né? A pessoa estava querendo reclamar e ele, não, mas por quê?
Se a gente parar para fazer uma análise das coisas, tudo está melhor. A questão que a gente às vezes esquece de pensar é que nos últimos 50 anos a nossa população quadriplicou. A oportunidade está vindo para toda aquela fileira de espíritos. Nós, tá? Não são eles, não, somos nós. De encarnarmos aqui e temos uma oportunidade derradeira. Falei, e aí, você quer participar do planeta regenerado ou você quer ainda ficar lá no planeta de provas, expiações, de dureza, um planeta primitivo? Estamos tendo a escolha através dessa oportunidade aqui. E assim como nós, bilhões e bilhões de espíritos encarnados. Além disso tudo, olha como que teve essa evolução tecnológica, como que a gente está sabendo de tanta coisa. Talvez um tsunami ou um incêndio, esse incêndio que aconteceu lá no Havaí, né? Acho que é Havaí, não é? Maui e Havaí. Talvez a gente não ia ficar sabendo disso tão rápido, há 30, 40 anos atrás, a gente ia tomar notícia disso uma semana depois. Não, a coisa estava ao vivo, o pessoal estava vendo ao vivo aquilo, então, de tamanha rapidez da nossa informação. Então, o número de mensagens e de informações que nos chegam, a larga maioria são de situações desagradáveis. Porque se a gente tivesse uma TV, se a gente tivesse uma internet, se a gente tivesse uma rede social que mandasse só notícia boa, de pessoas fazendo caridade, de pessoas cumprindo aqui o nosso tema, que é o dever, pessoas que estivessem utilizando das virtudes, lapidando essas virtudes, a gente ia ter muita informação de coisa boa. Só que a gente foca no que está chegando em maior quantidade. Uma outra coisa que o Adnilson lembrou, quantos arautos do Evangelho, quantos espíritos que participaram da codificação já estão em processo de reencarnar. Emmanuel já está aí, Joana de Ângeles vem aí, o nosso patrono Bezerra de Menezes tem uma encarnação prevista para os próximos períodos, Francisco de Assis e tantos outros. Imagina como é que essa terra vai receber esses espíritos grandiosos. Vai acontecer, né? Vão acontecer muitas coisas positivas. Então a gente precisa manter esse otimismo, confiar no Cristo. A mensagem espírita, ela vem, às vezes, ela não puxa a orelha, nem ela dá ordem, mas ela escancara algumas verdades que às vezes a gente fala, opa, isso aqui me doeu aqui, isso aqui eu preciso consertar ali. Então vamos entrar aqui no ponto, no item 7, que é o dever, é uma mensagem do Espírito Lázaro, e a gente vai ler alguns trechinhos aqui. Ó. O dever é a lei da vida. A gente vive num mundo encantado, como disse aqui o Charles Spurgeon, mas a gente também vive num mundo onde hoje talvez a balança do direito e dever está um pouco desequilibrada. É ótimo a nossa sociedade ter evoluído e saber reivindicar os seus direitos. Apesar da gente ainda estar reivindicando de uma maneira meio bagunçada, a gente envolve política e paixões políticas e paixões religiosas, e aí separa essa sociedade, homens para um lado, mulheres para o outro, negros para um lado, brancos para o outro, sulistas, nortistas. A gente ainda está nessa confusão, mas a gente vai se ajeitar. Mas que bom que a gente já sabe que temos direitos, que a gente sabe que temos voz para poder, né, uma coisa e outra, a gente está ali participando. Mas aí olha só a palavra, participação. Se a gente quer direitos, se a gente vai exigir esses direitos, a gente precisa também entender que nós temos deveres. E olha o que o Espírito Lázaro fala para nós. Dever é lei da vida. Não tem como a gente sair daqui, nós 7 encarnados, aqui e falar assim, agora nós não vamos cumprir dever nenhum. Nós vamos entrar no nosso carro aqui, nós vamos botar 100 km por hora até a Praça do Ano Bom. Vai dar certo? A gente tem um dever para com as regras de trânsito. A gente tem um dever para com as pessoas que estão na rua, que a gente pode acabar, né, ferindo alguém. A gente tem um dever de chegar às nossas casas sãos e salvos. Amanhã, então, olha só, estou falando só de coisa material da nossa vida humana aqui encarnados. E os nossos deveres morais? E aí é o ponto que Lázaro vai tocar. Ele fala assim, olha, eu não vim falar aqui dos deveres que as profissões nos impõem. Eu vim falar do dever moral. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Então, como que eu vou saber o que eu devo fazer?
Tá aqui, ó, o aguilhão da consciência. O que tem lá na consciência? Questão 621 aqui do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí Kardec é danado, né? Olha, você já sabe a pergunta 621A? O que ele fala? Você lembra aí de cabeça? Uai, se ele fosse um mineiro, ele ia botar um uai. Desde que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade tem que alguém revele para ele? Por que vocês estão ouvindo falar aqui o que já está aqui dentro? Pergunta excelente, né? Está chovendo molhado porque não está aqui? E aí o Espírito de Verdade responde. É que o homem havia esquecido e desprezado essa lei. Deus quis que ela, a lei, fosse lembrada, relembrada e relembrada, sem fim, até que nós alcancemos essa perfeição relativa que o Cristo está nos prometendo. Como faz diferença para nós, eu não sei se vocês têm esse costume. Confesso que se eu falhar um dia da semana, talvez se eu acordar um pouco mais atrasado, mas assim, eu tento fazer isso religiosamente. É ler uma mensagem de um livro como Vinho de Luz, como Pão Nosso, como esse aqui também, Agenda Cristã, qualquer um. Quer um minuto de sabedoria. Ah, eu não tenho livro. Você tem um celular, pega lá que tem, bate lá, Federação Espírita Brasileira, mansãodocaminho.com.br, mensagens pequenininhas, que aquilo lembra, aquilo relembra, aquilo sacode essa lei que está lá escrita na nossa consciência. E a gente pode ir refletindo, eu gosto muito do termo ruminando. Você sabe o que é ruminando? Marquinhos foi fazendeiro e sabe, né? A vaca, ela pasta e daqui a pouco aquilo volta e ela fica ruminando, ela vai remastigando aquilo. Porque ainda me sinto tão atrasado, que às vezes eu preciso ruminar isso o dia inteiro. Como é que foi a lição de hoje mesmo? O que foi hoje que eu... E aí a gente vai trazendo esses bons fluidos e vai sacudindo essa lei que está aí na nossa consciência. E aí, vamos continuar aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho. Onde começa e aonde termina o nosso dever? E aí fica uma coisa mais difícil, né? Que aí a gente tem que deixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo de lado. E aquela história, assim, não sei se vocês conhecem também essa. Pirão pouco, comeu primeiro. Muito comum de nós, seres humanos, né? Então, assim, eu gosto de ouvir música alta. Então, eu chucho o som lá no alto. Se meu vizinho tem filho pequeno que está estudando, se meu vizinho gosta de dormir mais cedo, o problema é dele, estou na minha casa. Isso é um exemplo bobo e banal. Mas que nós falhamos em outros também. Isso acontece muito no trânsito. Né? Existe a lei de trânsito, mas ali a pessoa, não, mas eu estou aqui primeiro, eu que posso, eu que for. E às vezes acaba gerando briga, acaba gerando confusão. Se a gente tivesse bem delimitado no nosso coração, assim, aonde que começa o meu dever e aonde que começa o do outro, aonde que as coisas teriam de ser bem melhores mesmo. E aí não sou eu que estou falando, é o próprio Lázaro aqui. Que o dever principia de cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do outro. Acaba no limite que não desejais, que ninguém transponha em relação à sua. Essa parte aqui é o que eu gosto mais, né? Ninguém pode ultrapassar a minha. Mas se você chegar lá na do outro, mas só um pouquinho. Vale a reflexão se em alguns momentos a gente não está passando. É na rua, é no trânsito, não é em casa. É no trabalho. São nas palavras ácidas que às vezes a gente solta. Os olhares que a gente dirige a um filho, uma esposa, um marido, ao chefe. A igualdade em face da dor é sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando a ignorância dos seus feitos. Então aqui a questão do dever, e ele vem tocando aqui, Lázaro, a questão assim, se a gente comete o mal, que a gente não alegue ignorância. Por quê? Porque a gente precisa conhecer esses limites do nosso dever. E aí a questão 120 lá do Livro dos Espíritos, ela fala uma coisa interessante relativo a essa situação do mal e da ignorância. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem, ou seja, fomos criados simples e ignorantes.
Então todos nós cometemos atrocidades, maldades no nosso passado aí, não pela fileira do mal. Então nem todos precisaram passar pela fileira do mal, mas pela da ignorância. Então quando a gente ignora o nosso dever, quando a gente ignora o bem que a gente pode fazer, a gente acaba transitando em atitudes que causam o mal, não só a nós, mas aos nossos irmãos de caminhada. E aí eu trouxe um livro aqui, mais uma vez falando do nosso irmãozinho Ednilson, que ele adora, Ceareiros de Volta. Ele adora falar desse livro. É um livro lá, olha, ele foi psicografado pelo pelo Valdo Vieira, são vários espíritos, e ele foi psicografado lá na década de 50. Aqui a data que está 1964, mas foi antes disso. Deixa eu ver se tem aqui. Não, 65. É isso mesmo. Então lá na década de 60, o livro vai fazer 60 anos. E tem várias frases aqui que a gente pode trazer para essa influência cristã, para esses nossos deveres. Lameira de Andrade fala assim: dia virá em que serão proscritos da sociedade semelhantes resquícios de barbaridade mental. Até lá, cabe à minoria espírita cristã viver, hoje, as conquistas morais da maioria do amanhã. Olha aí um dever para nós. Que a gente está fazendo aqui hoje, a gente viver bem, a gente trazer para os nossos filhos, para aqueles que estão, né, em volta, quem já é vovô, quem já é vovó. Porque as gerações futuras elas vão ter essa oportunidade. Bezerra de Menezes, o nosso patrono, o espírita cristão será sempre o homem de instrumentos diversos, em busca de desempenhar funções multiformes, segundo as injunções em que vive. Cara, a doutrina espírita está trazendo para nós aqui uma caixa de ferramenta que eu me arrisco a dizer com muita humildade que poucas religiões, poucas religiosidades estão conseguindo oferecer para os seus fiéis, para aqueles que estão dispostos a estudar e principalmente dispostos a praticar. Olha que a gente começou falando lá atrás, a reencarnação. Isso muda todo o game, todo o jogo fica diferente. A gente já conseguiu explicar isso para as crianças. Desde nova elas estarem sabendo que elas são um espírito imortal que está reencarnado, que não está aqui a passeio, que não está aqui para viver esse mundo encantado, cada vez mais encantado e encantador, sedutor, reluzente, disfarçado em tantas situações que nos levam a crer muitas das vezes que a gente está diante de situações com boas intenções, com boas informações, mas basta um olhar um pouco mais apurado, mais detalhado, e a gente vai ver o tanto de sujeira que está ali atrás. Hoje, principalmente atacando a família, atacando as crianças. Então, nesse mundo encantado que a gente vive, a gente precisa estar com os nossos escudos espirituais, né, com a nossa, todo esse cabedal de informações sendo colocado em prática. E aí a parte que o Ednilson gosta. Eu vou até depois fazer um corte aqui e mandar esse vídeo para ele, que ele adora. Embora o ingente esforço renovador dos arautos das letras do Evangelho, mais da metade da população terrestre ainda não ouviu falar nenhuma referência a Jesus, o sublime governador da Terra. Gente, mais da metade. Lá na década de 60, éramos 2 bilhões. Hoje somos quase 8. Se a gente puder fazer a mesma proporção aqui, então são mais de 4 bilhões de seres encarnados nunca ouviram falar de Jesus. Esmagadora maioria ainda não pensou sequer no intercâmbio entre os dois mundos. O que vai acontecer? Para onde que eu vou? De onde eu vim? Grande parte da humanidade cultua doutrinas claras e confessadamente materialistas. É aquilo que também a gente já falou aqui, eu acredito, 2 estudos para trás, que é uma frase do Haroldo Dutra Dias, que ele comentando o capítulo do Evangelho Não é Possível Servir a Deus e a Mamon, ele fala que Mamon, o Deus dólar. Todo mundo quer saber da verdinha, as pessoas estão ali vivendo para quê? E eu acabo, pessoalmente, assistindo muita palestra de coaching,
de pessoas motivacionais para trazer para o meu trabalho, para o meu dia a dia profissional. E muitas das vezes aquele coach, aquela pessoa está ali falando de riqueza, de pobreza, de escassez. Então tem várias coisas que servem muito para nós, porque a nossa mente ela não tem fim o que ela pode trazer de bom para nós. Mas fica aquele mundo ali, né? Que você tem sucesso se você tiver. Se você tem sucesso, se você tiver. É o ter. E o ser? É claro, né, que todos esses treinamentos também vão nos possibilitar sermos pessoas melhores, trazermos valores, né, como empreendedores, como funcionários. Então, no mundo dos negócios, isso também faz muito bem para nós. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cultuar esse Deus dólar. E aí lá no livro Consolador, que é um livro também magnífico, Emmanuel responde perguntas feitas, né, pela equipe lá que trabalhava junto com o Chico. E uma das perguntas lá, 189, eles perguntam para Emmanuel: que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Então, a palavra dever está aqui. E aí a resposta é longa, mas vamos pegar aqui algumas falas do Emmanuel. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. Desde a infância, a mulher, a mãe, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. Então isso também vem para nós pais. Apesar da pergunta ser direcionada aqui às mães, está dentro da criação, está dentro dessa responsabilidade desse serzinho que nos foram confiados. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Olha essa frase aqui também, um livro psicografado lá atrás. Vamos ver aqui, vou trazer a data certinha aqui para nós. Olha. 1940. Então esse já tem 83 anos. O abismo da liberdade. O que está acontecendo hoje? A gente vê muito com as crianças essa ausência de limites, de toda a monta, desde o que se come, que hoje também a gente tem uma fartura de coisa gostosa. Quem não gosta de chocolate, sorvete, chiclete, está mais acessível para tantas pessoas. Meninada não quer ter limite disso não. Controlando as atitudes e consertando as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. E como que isso vai facilitar essa criança cumprir os seus deveres? Melhor dizendo, conhecer os seus deveres. Conhecer dentro desses limites até onde vai o seu quadrado. Então a música lá, cada um no seu quadrado. O dever é isso. Se cada um ficar no seu quadrado, a coisa vai melhorar. Só que a gente quer pular para o quadrado do outro. A gente quer falar que o outro quadrado seu está sujo, o meu está limpo. Seu quadrado é maior que o meu. Santificará de todos os modos ao seu alcance, ensinando-lhes a dor respeitável. Outra coisa que a gente precisa se conscientizar, hoje isso serve para nós adultos também, no mundo imediatista que a gente está vivendo, né, as frustrações elas estão cada vez mais doloridas. Os jovens estão terminando o namoro, estão pensando em tirar a vida. Não estão passando no vestibular, não estão conseguindo se manter num determinado serviço, e vem um desespero sem tamanho. Porque estamos aqui, sem saber respeitar a dor, sem saber entender que ela vai nos visitar. Estamos ainda num planeta de provas e expiações. Ensinar a criança que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Olha a gente trazendo para as crianças. Olha a nossa edificação como espíritas, influindo lá no mundo, que a gente vai reencarnar de novo. A gente vai voltar para cá. Então vamos dar uma aceleradinha aqui, só para a gente poder pegar o Viana de Carvalho ali e a gente encerrar. Só para finalizar aqui o dever, o Lázaro é danado. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Jamais. Nosso dever, a nossa moralidade, a partir do momento que a gente conseguir trabalhar ela de verdade,
ela vai só cada vez crescendo e cada vez mais vamos nos aproximando do nosso Criador, fazendo a diferença na nossa caminhada espiritual. E aí vamos passar para a virtude, que aí é um texto de François Nicolas Madeleine. Não sei se é assim a pronúncia, deve ser mais chique o francês, mas vocês vão me desculpar. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Afastai, porém, dos vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade e amor próprio. Então, o que esse espírito bate aqui nesse item 8? A nossa virtude, ela não pode ser carregada de orgulho, ela não pode ser carregada de propaganda. Eu vou lá, eu faço, eu aconteço, eu sou muito bom, eu jogo bola muito bem, eu faço isso muito bem, eu sou a melhor mãe do mundo. Então, tudo que tiver esse auto-vangloriar, que às vezes a gente escapa e faz, a virtude está deixada de lado. Por melhor que tenha sido as suas intenções, até no momento que você estava ali cumprindo com a sua virtude, se depois você acaba cometendo isso, você está destinado a jogar tudo fora, tudo que você fez fora. A vós todos, e aí é a deixa que a gente vai entrar aqui no nosso amigo Viana de Carvalho para a gente ir encerrando. A vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Então olha a importância da gente desenvolver, da gente lapidar. E se a gente entender o processo reencarnatório, estou chovendo molhado, estou falando de novo, mas a gente esquece, a gente deixa isso passar. A gente sabendo disso tudo, a gente tendo essa quantidade de ferramentas na nossa mão, a gente precisa vir lapidar tudo isso dentro de nós, porque está aqui, está num germezinho lá adormecido, algumas outras já estão mais espertas, a gente já consegue ser melhor, a gente já consegue lidar de uma maneira diferente. E aí, vamos pegar o texto aqui, esse é o último livro da psicografia do Divaldo, dessa vez aqui pelo Espírito Viana de Carvalho. Eu não posso afirmar a data da mensagem. Por quê? Porque esse livro é uma coletânea de mensagens, né, de psicografia do Divaldo com o Espírito Viana de Carvalho durante todo o seu período aí da mediunidade. Então, algumas aqui ela tem data, mas ela tem data quando ele cita algum dado, né, certamente da época, aí tem um asterisco, fala, a mensagem foi publicada, a mensagem foi recebida em tal data, e tal e tal. Ele começa falando que a gente está atingindo uma maioridade doutrinária. O Espiritismo vai projetar luz pelos tempos afora. É a promessa que vem lá quando Cristo prometeu o Consolador prometido, e isso é falado, todas as obras, né, básicas, e também é falado, aí Divaldo costuma falar muito disso, né, que as ideias espíritas, a reencarnação, Deus, a pluralidade dos mundos, a partir do momento da difusão dessas ideias, muita coisa vai mudar. Então aquela religiosidade, ela não vai deixar de ser, né, ter aquela denominação para ela se tornar espírita cristã. Ela vai absorver esses ensinamentos e vai se melhorar conforme o tempo. Então, essa maioridade doutrinária, o Espiritismo vai conseguir projetar isso para frente. Então, a gente lá atrás, aí ele vai falando assim de muitas indagações que a gente tinha, né, a briga com a ciência, como que isso foi evoluindo, como que a gente foi aceitando os passos científicos, quantos na nossa história sofreram, né, apesar de fazer a pesquisa científica, foram julgados, foram, né, condenados, Galileu Galilei, próprio Charles Darwin, né, espíritos importantíssimos, trazendo as leis naturais e as leis da evolução, mas aquilo não foi aceito. Então aqui foram tendo muita briga. Então hoje, apesar dessas claridades da fé, ainda sujamos as nossas mãos de sangue em nome de uma fraternidade, né? Então, se a gente pegar os últimos 500 anos, quantas pessoas nós, vamos colocar aí como humanidade, assassinamos em nome de uma religião A ou B, em nome do Cristo? Quantos espíritos estão no mundo espiritual ainda prometendo uma vingança ao próprio Cristo? Divaldo também conta isso.
Inclusive os últimos ataques que ele vem sofrendo, né? Até segundo ele, o mais forte que sofreu antes da pandemia. Espíritos que foram assassinados em nome do Cristo, claro, por corações desvairados, corações totalmente equivocados, e aquele espírito que sofreu aquela injúria se volta contra o Cristo e promete aí uma vingança. E nós hoje vivemos super confortados pelos privilégios da técnica. O homem moderno se detém no prazer, demorando-se nos desvãos da própria inutilidade para despertar mais tarde no além-túmulo, como suicidas da oportunidade e malfeitores de si mesmo. Olha o que ele fala, por isso que às vezes eu acho que essa mensagem aqui ela não é tão antiga, mas deve ser porque ela cabe. Então assim, as coisas tecnológicas foram acontecendo, nos geram o quê? Conforto. Se está calor, é um ventilador. Quem pode é um ar-condicionado. Se está frio, a gente tem um aquecedor. Né, os eletrodomésticos, como facilita. Hoje tem lava-louça, você põe aqueles troços tudo sujo, ele fecha aquela porta, te entrega as louças tudo limpinha. Micro-ondas e tantas coisas que facilitam o nosso dia a dia. E o que a gente faz? A gente senta e vai vivendo aí, ó, demorando-se nos desvãos da inutilidade. E aí o que acontece? Quando a gente desperta no mundo espiritual, a gente precisa ser socorrido numa reunião mediúnica para poder dar conta da oportunidade que a gente perdeu. E aí é o que ele fala, malfeitores de nós mesmos. E é aí que dói muito mais. Porque aqueles irmãos que estão no lado de lá, buscando vingança, destinando o seu ódio, a sua raiva, a sua ausência de amor a um outro ser, talvez, arrisco dizer, que seja menos pior do que aqueles, assim como nós, possamos estar do lado de lá com raiva de nós mesmos. Talvez seja mais doído, porque projetar no outro é muito fácil. A gente faz isso aqui. Sumiu alguma coisa dentro de casa. Deixaram a luz acesa. Nunca sou eu. Lá em casa nunca sou eu. Nunca sou. Ou é os meus filhos ou a minha mulher. Mas às vezes eu sou. Eu falo, não, pai, foi você que veio aqui. Falo, é mesmo. Cadê? Não sei o que, tá procurando, não achei, eu mesmo guardei em algum lugar, esqueci. Se isso não acontece com vocês em algum momento, meus parabéns. Mas o mais fácil é a gente buscar jogar a culpa no outro. Por isso que olhar para dentro é mais difícil. E a gente no mundo espiritual se deparar com essa realidade dentro de nós mesmos vai ser doloroso. Em razão disso, volta aqui Viana de Carvalho e a gente já está caminhando para o final. O caminho da ascensão é difícil para aqueles que empreendem a nobre tarefa da renovação interior. Não é fácil. Não é fácil lutar conosco mesmo. É mais fácil lutar com o outro. No entanto, é necessário ascender, vencer obstáculos, transpor barreiras para atingir os objetivos da vida real. Essa vida real dele aqui tinha que estar em negrito, em letra maiúscula. Ele está falando da vida espiritual, ele está falando da vida que não cessa, ele está falando da vida pós esse corpo físico que está aqui de empréstimo para nós. É nesse sentido que a doutrina espírita se apresenta como guia seguro em nome do celeste guia. Olha o que já falou aqui, a doutrina espírita traz um cabedal de ferramentas. A doutrina espírita é o guia seguro. A boca que aconselha, o verbo que ensina, a palavra que prega e as mãos que ajudam são valiosos materiais para a concretização do programa de luz em favor da atualidade. Não há o que temer. Tá ruim o mundo, tá difícil, a gente reclama, igual a moça que foi lá falar com o nosso irmão lá e quis despejar um rosário de dificuldade. Não há o que temer. Não há o que temer. É o Viana de Carvalho que está falando, sou eu não. Mas agora, o Espiritismo nos surpreende com o cabedal da razão enriquecida, de sabedoria a desdobrar os tesouros da verdade para a nossa glorificação imortalista. Doutrina espírita é seara de luz. Brilhemos. Doutrina espírita é celeiro de bênçãos. Fartemo-nos. Doutrina espírita é país de felicidade. Alegremo-nos. Jesus, meus amigos, Jesus. Cristo ontem, hoje e amanhã. Jesus sempre. Não há alternativas. Muito obrigado pela paciência de todos vocês. Uma boa noite.